páginas. Vamos lá para as páginas. Páginas 28 e 29 hoje nós vamos fazer. Turminha, vamos focar aí no espaços e memória, para vocês entenderem um pouquinho o que são espaços e memórias. Vocês estavam aprendendo em história sobre o lazer para todos, né? O lazer no campo, o lazer na cidade. Lembrando que antigamente as pessoas que eram mais escravizadas não tinham lazer, não podia entrar em qualquer lugar. Agora nós vamos para um novo conteúdo de história que fala sobre espaços e memórias, tá? Então aí eu vou começar lendo para não incompridar muito a nossa aula, para vocês começarem a entender o que são espaços e memórias, tá? Relembre o caminho que você percorre para ir à escola diariamente, as ruas do bairro em que você vive e outros locais que você costuma frequentar. Nesses caminhos, quais locais são importantes para a história da comunidade? Eles remetem a histórias antigas ou a hábitos e costumes importantes para as pessoas do seu bairro ou da sua cidade? 1. Registre em seu caderno 2 lugares que são importantes para a história da cidade onde você vive. Anote o nome dos locais, para que servem, quando foram construídos e qual a importância deles. Bom, o que é importante para vocês saberem? O que é espaço e memória? Bom, espaço e memória, vamos falar um pouquinho sobre isso. São os marcos históricos. São, como que eu poderia explicar de uma maneira fácil para vocês? Dentro da nossa cidade de Salto, a cidade tem mais de 300 anos. E a gente vive entre o passado e o presente, para vocês entenderem. E dentro dessa cidade de Salto, nós temos vários marcos históricos. A cidade de Salto é cheia de marcos históricos. Para vocês entenderem o que são marcos históricos, são igrejas, edifícios, praças, monumentos. Tudo isso são considerados marcos históricos. E elas funcionam como símbolos, né? E significa de grande importância para as pessoas que nasceram aqui, que moram aqui. Porque as memórias são as lembranças. Então, quando a gente passa, por exemplo, por um monumento, por exemplo, na cidade de Salto, lá, a igreja matriz, é um marco histórico. Ela é uma igreja maravilhosa, construída lá no século XVIII, no finalzinho do século XVIII. Então, é uma igreja linda. Tem o Marco Zero também, que a gente chama de coreto. Tem a Brasital, que foi fundada em 1920, que é um orgulho para a cidade. É muito linda a Brasital. Ela está à beira do rio Tietê. Nós temos muitas coisas. Eu não vou elencar tudo aqui, senão a gente falaria muito sobre a cidade. Mas vocês precisam entender o que são espaços e memórias. Espaços são os patrimônios históricos e as memórias, quando a gente passa por elas, são as lembranças. Como a gente tem o museu, onde guarda peças lindas lá da fundação da cidade, né? Guarda histórias, né? Fotos de pessoas que contribuíram para a nossa cidade, que fundaram a cidade. Eu estou falando da cidade de Salto, tá? Mas vamos dar continuidade aqui na leitura para vocês entenderem melhor, tá? Alguns edifícios, praças, ruas, lugares de encontros e monumentos podem ser considerados marcos históricos. Isso significa que esses lugares representam mais que a função para a quais foram criados originalmente. Eles funcionam como um símbolo por meio do qual são feitas algumas conexões entre o presente e o passado. Por exemplo, essa foto que vocês estão vendo aqui, na página 28, é parte do mercado Ver-o-Peso no município de Belém, no estado do Pará. Essa foto foi tirada em 2017.
Mas esse mercado ver-o-peso, ele tem mais de 400 anos e continua sendo frequentado por os moradores daquele local, como os comerciantes, os trabalhadores. Então, assim, olha para vocês verem, tem mais de 400 anos e ainda continua sendo um lugar frequentado. Isso que eu quero que vocês entendam. Que Salto também a gente tem muita coisa bacana. A gente tem a usina das Lavras, que é assim uma coisa linda, vocês precisam conhecer. A gente tem muita música, nós temos danças tradicionais, tudo isso são memórias, são históricas, são coisas da história da nossa cidade. E é a herança cultural que a gente carrega, né? Que é orgulho para a cidade, orgulho para vocês que moram nessa cidade, tá? Eu gostaria muito que nessa aula de história vocês cantassem o hino da cidade de Salto, que é muito lindo. E eu quero que vocês cantem, grave um vídeo para mim, cantando o hino da cidade de Salto, que tem tudo a ver com a cidade, e manda lá no grupo para nós. Eu quero apreciar vocês cantando o hino, que é uma herança cultural, tá, gente? O hino da cidade de Salto é maravilhoso. Além das danças, das comidas que são preparadas aqui, a usina das Lavras, a igreja matriz, o Marco Zero, que começa lá no Coreto que eu estou falando, a Brasital, alguns nomes de ruas que carregam a contribuição de tanta gente que já passou por essa cidade, que já trabalhou muito por aqui, tá? Bom, vamos para a página 29 agora. Leia o texto com atenção e observe a imagem e responda as questões. Bom, vamos lá então para a página 29. Página 29. Foi num dia de sol pela manhã que chegamos a São Luís. Eu que vinha da roça e quase nada tinha visto, estava com a alma preparada para todas as emoções. Não me cansava de andar por aquelas ruas boquiaberta, parando diante dos velhos sobradões e azulejos, das lojas, das farmácias, das igrejas, dos jardins e das carruagens. O repique dos sinos nas torres, o apito das fábricas, o desfile dos batalhões, os dobrados das bandas de músicas, deixavam-me maravilhado no meio da rua. Correia Viriato Cazuza. Então, quem escreveu isso daí? Aqui nós vemos essa imagem da página 29, conjunto de casas coloniais no centro histórico do município de São Luís, estado do Maranhão. Essa foto foi tirada em 2015. Conjunto de casas coloniais no centro histórico. Salto também a gente tem que carregar esse orgulho. É uma cidade pungente, uma cidade linda, com vários patrimônios culturais, com vários que a gente chama de espaços de memórias, tá? Agora nós vamos ler a pergunta A, B e C. Qual é a reação de Cazuza ao observar a cidade de São Luís pela primeira vez? Como ele a descreveu? Vocês vão responder, não é com uma ou duas palavrinhas, não. Vocês vão ler o texto, rever o texto com bastante atenção e escrever tudo de que forma que ele ficou. Como que o Cazuza ficou olhando para as casas coloniais lá na capital do Maranhão, que é São Luís. B. Observe os sobrados da fotografia. Você acha que essas construções são antigas? Por quê? C. Responda no seu caderno. A cidade retratada na fotografia se parece com a sua? Daí você responde sim ou não. Se você responder sim, por quê? Você vai descrever. E se você responder não, o que ela é diferente daí?
Mas lembre que a cidade de Salto, a professora está falando, que ela é uma cidade pungente, é uma cidade cheia de patrimônio cultural, cheia de espaços e memórias. Tá bom? Bom, eu acho que é isso. Então, aí no glossário, ó, que é o dicionário que tá nesse quadradinho verde, tá falando assim, ó. Boca aberta, com a boca aberta. Repique, toque repetido. Dobrados, tipos de marcha militar. Bom, gente, então, hoje, né, que é sexta-feira, vocês vão responder esses 2 livrinhos e o projeto do município do selo verde e azul. Beijos, eu quero as devolutivas e quero o hino da cidade de Salto cantado por vocês, gravado um vídeo e colocado lá. E se vocês souberem mais alguma coisa sobre a cidade, pode gravar um vídeo também e fazer, que eu vou adorar. Beijo, eu não vou prolongar a nossa aula, que senão vai ficar muito longa. Mas eu quero que vocês então respondam página 28 e 29 no livro de História. Em Geografia, as páginas também estão lá. Qualquer coisa, qualquer dúvida, a professora está aqui online.